Olá! Finalmente foi publicado o acórdão do recurso extraordinário 888.815, mais conhecido como o recurso extraordinário a respeito do homeschooling. Então, finalmente o STF publicou o acórdão. E isso depois de mais de 6 meses. Estava todo mundo esperando esse acórdão, e esse vídeo aqui, que analisa agora o acórdão publicado e especialmente como fica a questão daqui para frente, é especial para as famílias educadoras, para todas as famílias homeschoolers. Muitos homeschoolers, muitos amigos já têm me questionado no dia de hoje. Eu estou gravando esse vídeo aqui, comecei ele, para falar a verdade, às 11 horas e 13 minutos do dia 21 de março, tá, de 2019. Então muita gente me perguntou, eu já analisei o acórdão e aqui eu vou passar a minha impressão sobre o acórdão publicado. E o principal objetivo é tentar ajudar você a entender o que aconteceu, né? E entender como as coisas funcionam daqui para frente, ou como as coisas podem funcionar daqui para frente, tanto falando do assunto ainda no STF, sim, ainda no STF, por causa de embargos de declaração, quanto na aplicação desse julgamento, desse acórdão, para os casos concretos, especialmente para os processos das famílias que já estavam sendo processadas e que por causa do julgamento foram então suspensos ou sobrestados. Tá? Agora, realmente já existe uma série de vídeos aqui no canal sobre o homeschooling, inclusive tratando do julgamento quando ele aconteceu. Não houve uma alteração muito substancial, em comparação com o julgamento que foi lá transmitido ao vivo pela TV Justiça, o julgamento que aconteceu nos dias 6 e 12 de setembro, em comparação com esse acórdão agora publicado. Basicamente, o acórdão traz a transcrição dos debates, aquilo que foi objeto de debate em sessão, complementada pelos votos escritos. Algumas partes dos votos foram lidas na sessão, mas alguns ministros então apresentaram votos escritos e esses votos foram juntados ao acórdão, compõem o acórdão. Mas basicamente nada muda. Se você já acompanhou o vídeo sobre o julgamento, ele vai aparecer aqui, eu vou deixar ele e todos os outros vídeos que interessam nesse momento também aqui na descrição, mas se você já acompanhou o vídeo sobre o julgamento em si, você sabe que venceu a tese defendida pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, que reconhecia a constitucionalidade do homeschooling e propôs uma regulamentação pelo próprio Supremo, a tese do ministro Barroso foi vencida. Então, prevaleceu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que, em síntese, diz o seguinte: o homeschooling não é inconstitucional, não é incompatível com a Constituição, e isso é importante reforçar. O STF não disse que o homeschooling é inconstitucional. Eu sei que tem notícias que estão dizendo isso não é verdade. O STF não disse que o homeschooling é inconstitucional. Pelo contrário, ele afirmou que o homeschooling é, em tese, compatível com a Constituição. E essa informação é muito importante. Eu vou voltar a tratar sobre isso mais na frente, certo? Mas o que prevaleceu foi o entendimento de que o homeschooling não tem regulamentação legislativa. E por isso se entendeu que não havia direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança, e por isso o recurso extraordinário da família, na verdade da criança que pretendia ser educada em casa, assistida pelos seus pais na ação, teve provimento negado. Essa questão do mandado de segurança, certo? Ela é uma tecnicalidade, ausência de direito líquido e certo. No vídeo anterior eu até mencionei que seria possível interpretar algo em cima dessa ausência de direito líquido e certo, mas isso foi objeto de um debate muito curto, que está transcrito no voto, e a própria ministra Carmen Lúcia, a própria presidente, rejeitou que se tratasse disso. O próprio ministro Alexandre de Moraes
mencionou isso, falou a questão do direito líquido e certo, e a ministra Carmen Lúcia, lá pelas tantas, disse, olha, não foi debatido isso, alguns ministros já votaram, não vamos nos ater a essa questão. Então, pode até ser que algum advogado queira, lá na defesa, agora pensando em processos mesmo, né, de pais, de famílias que estão sendo processados, até queira levantar essa tese da ausência de direito líquido e certo, né, que o STF só considerou que o mandado de segurança não era cabível, em resumo é isso, né, mas eu acho que dificilmente essa tese pode colar. Eu mesmo já não vou mais bater nessa tecla, embora eu tenha levantado essa possibilidade no vídeo anterior, certo? Em resumo, isso é apenas uma tecnicalidade, tá? Bom, analisar precedentes do STF é uma coisa muito complicada. Nesse caso, são 197 páginas de muita confusão, certo? As teses são desconexas na maior parte das vezes, cada ministro fala uma coisa. Claro, existe uma linha condutora e essa linha condutora eu já mencionei. É a tese de que o homeschooling não é incompatível com a Constituição, mas ele não tem uma disciplina legislativa no Brasil. Isso quer dizer que ele é proibido? Levando esse raciocínio ao extremo, sim, tá? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Tá? Assim, aplicar precedentes é analisar a fundamentação dos votos. Só que isso é muito complicado, certo? Como eu já mencionei aqui, dá para tentar fazer essa análise, mas a coisa fica muito difícil. Na prática, o que acontece, isso aqui é muito importante, então agora vamos objetivar, vamos concentrar aqui a nossa conversa, né? Na prática, o que o pessoal vai fazer daqui para frente é se ater ao que se chama de tese de repercussão geral. Tá? E essa tese de repercussão geral, que não foi debatida pelo STF, é bom que isso fique claro, a tese em si não foi debatida, a redação da tese não foi debatida. E isso é um assunto que até pode ser levantado em embargos de declaração. Tá? Mas a tese de repercussão geral foi escrita pelo Alexandre de Moraes, e a tese de repercussão geral é a seguinte, eu vou até ler para não deixar passar nenhum detalhe aqui, até porque essa tese está muito mal escrita, tá? Mas eu vou ler aqui, então eu peço licença para fazer a leitura dessa tese. Ela diz o seguinte: não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar inexistente na legislação brasileira. Veja que a própria redação da tese é muito truncada, mas o que a tese diz é que não existe, então, homeschooling, ensino domiciliar na legislação brasileira, e por isso não existe direito público subjetivo ao ensino domiciliar, certo? Na prática, os promotores e os juízes vão simplesmente pegar esse entendimento e aplicar nos processos. Na verdade, mesmo antes até da publicação do acórdão, muitas famílias já voltaram a ser processadas, né? Muitas famílias tiveram os seus processos retomados, processos que estavam suspensos, e essa é a grande preocupação. Tá? Então eu vou realmente me concentrar nisso, vou me concentrar nos desdobramentos do julgamento no próprio Supremo, né, pensando em termos de embargos de declaração, mas vou me concentrar na situação das famílias. E eu só estou preocupado com essas famílias hoje, sinceramente, certo? Porque se você pratica homeschooling e está fora do sistema, permaneça fora do sistema e não espere nada do Estado. Não espere. Mesmo que venha uma regulamentação, não deposite suas fichas nisso. Quem entende um pouquinho de homeschooling, quem conhece a realidade, quem vivencia isso, sabe quão absurdo foi esse julgamento do Supremo. Aliás, eu trato sobre isso num vídeo chamado A Perspectiva Libertária sobre a Educação. Educação é algo liberal por excelência. Querer controlar como pais vão ensinar seus filhos, aliás, querer controlar o que é ensinado numa própria escola já é um absurdo, já é uma tentativa de controle, de ingerência, de controle político do governo, né, dos governantes, sobre aquilo que é ensinado. Em outras palavras, é absolutamente incompatível com a própria ideia de educação em geral e com a ideia de educação domiciliar em especial, a regulamentação pelo Estado. Mas eu entendo que diante do julgamento
para as famílias que estão sendo processadas, a regulamentação, né, em especial a aprovação de uma medida provisória pelo governo Bolsonaro, algo que está na pauta, né, algo que está na prioridade dos primeiros 100 dias de governo, algo que eu também tratei num outro vídeo aqui. Essa é a melhor solução. Isso é algo que vai trazer segurança jurídica para aquelas famílias que estão sendo processadas. E é com esses olhos, né, com essa perspectiva, que eu vejo com bons olhos essa medida provisória. Apenas. Não porque eu acho que o Estado tem que regulamentar esse assunto. Eu acho que não. Eu acho que o Estado não deve regulamentar a educação domiciliar, mas a medida provisória vai ser muito boa para as famílias que estão sendo processadas. Então eu realmente espero que essa medida provisória venha a ser editada. Se a medida provisória não for editada rapidamente, nós temos a possibilidade de, uma possibilidade controvertida, é verdade, mas que eu também tratei num vídeo aqui, a tese de um procurador da República, o Dr. Uliano, a tese de que a educação domiciliar seja objeto de regulamentação ou de leis estaduais e até mesmo municipais. Tá? Mas essa é a remediação desse problema criado pelo Supremo. Né? Vamos falar um pouquinho dos desdobramentos que a questão pode ter no próprio STF e vamos falar um pouquinho de como isso pode repercutir nas ações individuais. Então as ações individuais já estão sendo retomadas, serão retomadas agora que o acórdão foi publicado. Né? Os promotores e juízes, a tendência deles, se eles forem positivistas, legalistas, literalistas, coletivistas, e normalmente eles são, né? Vai ser aplicar essa tese de repercussão geral assim, de forma totalmente sem critério. Né? E eu já também postei um vídeo aqui em que eu divulgo o artigo que eu escrevi, que foi publicado no final do ano passado, sobre o panorama jurídico da educação domiciliar. O vídeo vai aparecer aqui, vou deixar o artigo e o vídeo aqui na descrição, e ali eu faço uma análise crítica disso também. Ali eu trato sobre desobediência civil, aliás, isso foi objeto de um outro vídeo aqui do canal. Né? Então, assim, a coisa é muito mais complexa e a coisa é muito mais rica do que essa aplicação fria dessa literalidade, desse entendimento do STF, ou uma aplicação fria da literalidade da LDB ou do ECA, certo? O problema é fazer isso entrar na cabeça dos promotores e dos juízes. Por isso, de novo, né, para as famílias que não estão no sistema, que estão fora do sistema, que estão fora do radar do sistema, permaneçam assim, certo? Agora, a grande preocupação é quem está sendo processado. Então vamos começar falando dos desdobramentos que essa ação ainda pode ter, ou que esse recurso, desculpa, ainda pode ter no Supremo Tribunal Federal. Ainda cabem embargos de declaração. Na verdade, a partir de amanhã, né, a partir do dia 22, começa o prazo para apresentação de embargos de declaração. E a ANED, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, como amicus curiae, né, como amiga da corte, pode apresentar embargos de declaração. Quando são cabíveis embargos de declaração? Embargos de declaração são cabíveis para aperfeiçoar o julgamento, em especial para sanar contradições ou para suprir omissões. Existem omissões relevantes nesse acórdão? Existem muitas. E eu vou começar aqui falando sobre a omissão mais óbvia, né? O STF não disse em nenhum momento como ficam as famílias que estão praticando educação domiciliar. Eu não estou preocupado com todas as famílias nesse momento, eu estou preocupado apenas com as famílias que estão sendo processadas. Mas o STF não falou como fica a situação dessas famílias. E tem um agravante no caso aqui, que nós estamos nessa situação que a gente está considerando. O julgamento foi publicado, aconteceu, em setembro de 2018, e o acórdão foi publicado só em março. E o que realmente vincula é o acórdão, certo? Então o que acontece? Virou o ano, começou o ano letivo e as famílias não receberam nenhum tipo de orientação da parte do STF. Isso é inclusive um argumento a mais para, além de alegar a omissão do STF quanto à situação das famílias, pretender em embargos de declaração que o STF realize o que se chama de modulação dos efeitos da decisão. É possível que o STF faça modulação dos efeitos em embargos de declaração? Sim, isso é tranquilo, já aconteceu diversas vezes
na experiência, né, na jurisprudência do STF. Então é mais um argumento não só em cima da omissão, mas da possibilidade de que o STF faça a modulação dos efeitos, dizendo, por exemplo, quando que no entendimento deles as famílias teriam que matricular suas crianças na escola. Eu estou lembrando que eu estou preocupado apenas com quem está sendo processado. Não estou dizendo que quem está sendo processado tem que matricular os seus filhos na escola, só estou dizendo que o STF deveria, em tese, se manifestar sobre isso. Se forem apresentados embargos de declaração com essa finalidade, os embargos de declaração podem ter outras finalidades. Eu vou até falar um pouquinho mais sobre essas outras finalidades. Mas se forem apresentados embargos de declaração com essa finalidade, então é um argumento de defesa do ponto de vista puramente processual. É um argumento de defesa nas ações individuais que as famílias podem estar sofrendo, a necessidade de que o processo continue sobrestado, continue suspenso, até que o STF diga o que tem que acontecer com essas famílias. Certo? Mas precisa ser analisada a oportunidade, né, a conveniência, a questão estratégica de se apresentar esse argumento. Até porque esse argumento ele é relativamente incompatível com o próximo argumento. Certo? Então eu estou aqui apenas apresentando possibilidades. A segunda possibilidade, a segunda omissão importante... desculpa, eu não falei que essa questão foi inclusive levantada. Você vai encontrar especialmente a discussão muito breve, mas uma discussão que realmente aconteceu no dia do julgamento e foi retratada, né, ela está transcrita no acórdão. Você vai encontrar essa discussão nas páginas 178 e 179 do acórdão. E quem levanta o problema é o ministro Dias Toffoli, certo? E o ministro Alexandre de Moraes, em especial, apresenta sua preocupação com o redator pro acórdão, né, o Alexandre de Moraes, apresenta sua preocupação com o fato de que o STF deveria orientar as famílias, mas ele não fez isso. Então essa seria uma omissão. Uma outra omissão importante, e essa que para mim é fundamental, talvez estrategicamente essa seja a mais relevante, tanto para embargos de declaração quanto em termos de defesa em ações individuais, não se apegar a esse aspecto processual do sobrestamento ainda, então, né? A questão mais relevante para mim, ela diz respeito ao problema que gira em torno da repercussão geral da questão constitucional e, consequentemente, da formação de um precedente. Essa é uma questão bem técnica, é um detalhe bem técnico, tá? Até quem é do direito tem dificuldade em entender isso, em operar isso. Eu falo porque eu fiz a minha dissertação de mestrado em teoria dos precedentes, então eu sei do que eu estou falando, tá? Eu vou tentar explicar isso de uma maneira que as famílias educadoras entendam. Eu sei que muito operador do direito não vai entender o que eu vou explicar agora, mas não é por dificuldade não é por falta de aptidão para explicar, é porque a questão é complicada mesmo, tá? Mas eu tenho segurança do que eu estou falando. Se vai colar o argumento é outra história, mas eu tenho segurança do que eu estou falando. Bom, vamos só entender os fundamentos do STF para a gente entender o que eu quero dizer. O STF então diz que o homeschooling não é incompatível com a Constituição. Beleza, essa é uma tese constitucional. Ele apreciou a questão à luz da Constituição. Era isso que ele deveria fazer. Por isso que o caso tinha repercussão geral e por isso que o caso pode formar um precedente para os demais casos. Só que na sequência o STF passou a analisar a legislação infraconstitucional e disse: não existe previsão infraconstitucional para o homeschooling, por isso não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família, porque isso não existe na legislação brasileira, certo? A grande questão é que o STF, estritamente falando, não tem competência para falar sobre isso. O STF tem competência para falar sobre a Constituição. O STF não tem competência para analisar a legislação infraconstitucional. Aliás, dia após dia, isso acontece todo dia, o STF nega a repercussão geral de questão constitucional, né? Porque para tratar desse assunto ele precisaria fazer a análise da legislação infraconstitucional. Isso, tecnicamente, é o que se chama de ofensa reflexa.
E aí, nesses casos, o STF não conhece a repercussão geral da questão constitucional e não julga os recursos extraordinários. Então, o próprio STF se colocou dentro de uma contradição performativa aqui. Ele apresentou um pressuposto do discurso e negou o próprio pressuposto do discurso. Em outras palavras, o STF avançou sobre uma questão a respeito da qual ele não teria competência para decidir, certo? Isso o próprio ministro Dias Toffoli também levantou de forma bem menos técnica do que isso, quando ele propôs que o STF retirasse a repercussão geral da questão constitucional. E o próprio ministro Barroso, o relator, concordou com isso, mas o STF não avançou na discussão desse assunto. Bom, o que eu entendo que pode ser feito primeiro em embargos de declaração. Toda essa questão pode ser levantada em embargos de declaração. E em embargos de declaração, então, pode-se pedir, sim, que o STF retire a repercussão geral da questão constitucional. E se isso for feito em embargos de declaração, essa é uma matéria a ser apresentada também em defesa. Só o aspecto processual, né? Olha, foi alegado já, foi pedido já em embargos de declaração que o STF retire a repercussão geral da questão constitucional, ou retire a repercussão geral do caso, né? E por isso, sem repercussão geral, o caso não forma precedente. Então essa poderia ser uma alegação de defesa nas ações individuais, pedindo que as ações aguardem, então, numa espécie de extensão do sobrestamento, que as ações aguardem a definição desse problema, né, dessa questão, pelo STF. Agora, independentemente disso ser apresentado em embargos de declaração ou não, essa é uma questão que deve ser considerada do ponto de vista estratégico por quem pode apresentar embargos de declaração, né? No caso eu estou falando especificamente da ANED, mas independentemente dessa questão ser apresentada ou não em embargos de declaração, isso pode ser utilizado nas ações individuais como matéria de defesa. Em que sentido? Aí é um ponto bem técnico de teoria dos precedentes mesmo, mas aí a argumentação é a seguinte: o STF só tem competência para afirmar precedentes em matéria constitucional. Ao tratar da legislação infraconstitucional, o STF está extrapolando a sua competência para firmar precedentes. Então, todo o conteúdo do julgamento que trata da legislação infraconstitucional não serve como um precedente para o caso concreto. Você faz como que você fatia o julgamento, né? Não pela tese, a tese está muito mal redigida, a tese, a rigor, não é o que vincula, embora na prática o pessoal use a tese como algo vinculante, mas em termos de teoria dos precedentes, o que vincula é a fundamentação do julgamento. Se você analisar a fundamentação do julgamento, você vai perceber isso. O STF, então, analisou o caso à luz da Constituição e afirmou por maioria, vencidos nesse ponto o Fux e o Lewandowski, né, naquelas teses absurdas deles, mas o STF afirmou por maioria que o homeschooling não é incompatível com a Constituição. Beleza. Isso tem repercussão geral, isso vincula. Mas, quando o STF se pôs a analisar a legislação infraconstitucional, isso não tem repercussão geral. Aliás, não tem como o STF tratar em repercussão geral de lei infraconstitucional. De novo, isso é algo que ele afirma dia após dia na sua jurisprudência. Então, nesse ponto, nós não temos um precedente. Nesse ponto, não há vinculação. É uma tese bem complexa, não quer dizer que vá vingar, mas é uma matéria de defesa, que tanto pode ser objeto de embargos de declaração, quanto pode ser utilizada pelas famílias na sua defesa em ações individuais. Uma coisa também não prejudica a outra, certo? A tese pode ser usada em embargos de declaração e a tese pode ser adaptada, tendo sido usada em embargos de declaração nas defesas, ou a tese pode não ser usada em embargos de declaração, mas essa tese pode ser usada nas defesas. Além disso, na defesa, nas ações individuais, pode ser usada a desobediência civil, né? Pode ser usada a questão da liberdade de crença, pontos e assuntos a respeito dos quais o STF não discutiu. Se ele não discutiu, são questões que estão em aberto,
certo? Aí a coisa fica um pouco mais complexa, aí além do aspecto puramente processual da teoria dos precedentes, aí entra realmente o discurso constitucional, mas ainda há matéria de defesa a ser utilizada pelas famílias. O julgamento do STF não fecha a questão de maneira nenhuma. Ele vai ser aplicado de forma totalmente mecânica pelos juízes e pelos promotores, positivistas, coletivistas, etc. Né? Vai toda a minha crítica a eles aqui, como vai toda a minha crítica aos ministros do STF. Ele vai ser aplicado de forma mecânica, sim, muito provavelmente, mas existem questões que podem ser levantadas, certo? Um esclarecimento. O fato de ainda caberem embargos de declaração não torna o julgamento não aplicável, certo? Do ponto de vista processual, isso realmente não tem como defender, tá? Numa medida desesperada, você pode até dizer, não, o sobrestamento ainda vale porque cabem embargos de declaração. Dificilmente essa tese vai colar, tá? Tem que ter muito, o juiz, o promotor tem que ter muito desconhecimento de processo civil para que essa tese cole, certo? Então, resumindo, o melhor para as famílias que estão sendo processadas é que venha a ser editada a medida provisória. Não que eu queira que o homeschooling seja regulamentado, não é nada disso, mas eu estou preocupado com as famílias, certo? Que estão sendo processadas. Cabem ainda embargos de declaração ao Supremo e ainda existem teses que podem ser utilizadas nas ações individuais, caso o sobrestamento tenha sido levantado, né? Caso o curso da ação tenha sido retomado, ou caso venha a ser retomado agora que o acórdão foi publicado. Começando pelos embargos de declaração ao Supremo, pode ser alegada a omissão do Supremo quanto à disciplina das famílias, né, da situação das famílias, a orientação para as famílias, especialmente aquelas que estão sendo processadas. Pode ser pedida a modulação dos efeitos. Não sei se isso é estrategicamente interessante. Pode ser alegada a ausência de repercussão geral da questão infraconstitucional, né, e, portanto, pode-se pedir em embargos de declaração que o Supremo Tribunal Federal retire a repercussão geral do caso. Isso seria muito bom, porque isso sim deixaria sem um precedente, estritamente falando sobre o assunto, e aí isso deixaria que os juízes estivessem realmente livres, entre aspas, para decidir. E essa tese que levantaria em embargos de declaração a ausência de repercussão geral do ponto em que o STF trata sobre a questão infraconstitucional pode ser usada em matéria de defesa, mesmo que não seja objeto de embargo de declaração no acórdão, pode ser usada como matéria de defesa nas ações individuais. O vídeo ficou muito comprido, em parte por causa da minha indignação com o assunto, em parte porque eu tentei explicar da forma mais detalhada e precisa possível, tá? Mas realmente eu espero que esse vídeo possa esclarecer para você, especialmente, né, para você pai educador, mãe educadora, para a família educadora que está preocupada com essa situação. Eu espero que esse vídeo possa esclarecer o tema. Se de alguma forma esse conteúdo aqui ajudar a dar algum norte para a própria atuação da ANED ou para defesa em ações individuais, de qualquer forma eu me coloco à disposição, inclusive para orientar quem precisar. As minhas redes sociais estão aqui na descrição. Aqui na descrição também o link para todos os vídeos que tratam do assunto no canal. O link também para o julgamento do Supremo, né, para o acórdão do Supremo, que foi publicado. E o link também para esse meu artigo, que eu já mencionei, que trata sobre o panorama jurídico da educação domiciliar e que faz uma apreciação crítica a esse julgamento do Supremo. Aliás, se for para fazer alteração legislativa, nesse artigo mesmo eu digo, basta adaptar o artigo 37 e o artigo 38 da LDB, né, colocando lá a previsão de que as crianças e os adolescentes educados em casa podem prestar os exames supletivos, e isso aí validaria a certificação deles
supletivo ou Enseja, né? Enfim, isso aí validaria a certificação deles no ensino fundamental e no ensino médio. Mas isso é assunto para mais adiante, né? Isso é assunto para regulamentação do tema. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário. Um forte abraço, um abraço especial para as famílias educadoras e até a próxima.